Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, graças nós te damos, Pai. Estamos em tua presença, agradecidos pela vida, pela salvação, pelo teu amor. Te louvamos, ó Deus, pela tua bondade. Obrigado, meu Senhor, pela tua igreja. Obrigado pelos nossos ouvintes, nossos ajudadores. Obrigado, Senhor, por cada servo teu na cidade, no interior. Ó Deus, guarda cada vida. Abençoa as criancinhas, a juventude, as famílias, os casais sem filhos, os viúvos, as viúvas, os idosos, ó Deus, os inválidos. Pai bendito, guarda a tua igreja, opera poderosamente, Senhor, na tua igreja, na tua família. Pai santo e bondoso, guarda os nossos irmãos, opera em cada coração, prepara a tua igreja, Senhor, para lutar e para vencer. Deus fiel, ouve a nossa petição, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Unicresce no Ar, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. Unicresce é exatamente a sigla para União e Crescimento, onde nós nos unimos em torno da palavra para estudar e crescemos na graça e no conhecimento do Senhor. O nosso texto hoje, meus amados irmãos, Neemias, capítulo 8. Neemias, capítulo 8, versículos 1, 2 e 3, e, no mesmo capítulo, os versículos 8 a 12. Nós vamos ler, nós vamos orar e aprender juntos. É uma benção a gente aprender na palavra de Deus. Neemias 8, de 1 a 3 e versículos 8 a 12. E chegado o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que podiam entender, ouvindo, no primeiro dia do 7º mês. E leu na lei, diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e crianças que podiam entender. E todo o povo estava atento ao livro da lei. Versículo 8º. E leram no livro da lei de Deus, declarando e explicando o sentido. Faziam que, lendo, se entendesse. E Neemias, que era o tisarta, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide, comei as gorduras
e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então, todo o povo se foi a comer e a beber e a enviar porções, a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Louvado seja o bendito nome do Senhor. Querido Senhor, lemos a tua palavra, pedimos a tua unção, a tua graça. Ajuda-nos, ó Deus, e nos dá entendimento desta palavra gloriosa. Fala conosco, Senhor, fala com os meus irmãos. No maravilhoso nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Meus queridos irmãos, nós temos o testemunho das Escrituras, o que, na linguagem do apóstolo Pedro, era o testemunho das Escrituras, era como uma luz acesa no lugar escuro. Então, está tudo escuro. Aí acende-se a palavra de Deus. Pedro fala sobre isto. O Esdras e o Neemias foram homens de extraordinária graça, homens que Deus encheu de graça, homens que Deus encheu de sabedoria, homens que Deus deu oportunidades e homens que Deus capacitou para corresponder à necessidade do povo, pelo fato de terem sido nomeados liderança espiritual. Eles estavam recém-chegados, tinham sido liberados pelos reis persas após a queda do Império Babilônico, e eles estavam na sua terra, mas tinham passado por grande dificuldade. Os 70 anos de cativeiro motivou um desastre na terra prometida. Agora eles estão de volta, um grande número de pessoas, mas o desastre ainda perseverava, ainda continuava. Então era necessário trabalhar o pensamento das pessoas, era necessário encorajar as pessoas e era necessário também renovar as celebrações, o serviço a Deus e os aspectos fraternais do culto ao Senhor. Então, aqui no começo deste capítulo 8, diz que, chegado o 7º mês, ou seja, terminou o 6º mês, começa o 7º mês, e estando os filhos de Israel em suas cidades, todo o povo foi convocado e se ajuntou na praça, como se fosse uma só família, um só homem, uma só pessoa. Diante da porta das águas, isso era um espaço natural, onde podia reunir-se um grande número de pessoas para ouvir uma proclamação. Eles estavam diante da porta das águas. Os que gostam e têm
entendimento da leitura bíblica, eles tinham a porta das águas, tinham a porta dos cavalos, tinha a porta de Damasco, porque cada abertura, cada acesso nas muralhas da antiga Jerusalém dava acesso a um caminho que levava a esses lugares. Quem ia fazer uma viagem para a Síria, então saía pela porta de Damasco, porque naquela porta pegava uma reta para se dirigir para fora de Israel. A porta das águas descia para as fontes, tinha a porta do mercado, tinha a porta dos cavalos, que ia para os grandes estábulos, e assim por diante. Então, aqui, eles se ajuntaram na porta das águas. E disseram a Esdras, pediram a Esdras a oportunidade de ouvir a palavra. Muitos deles nunca tinham lido, outros nunca tinham ouvido, só ouvia falar, mas nunca tinham participado de uma solenidade assim. O escriba Esdras trouxe o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado para Israel. E este sacerdote, o Esdras, trouxe a lei perante a congregação, formada por homens, mulheres e crianças crescidas, que já pudessem entender. Todos foram convocados para ouvirem a lei no primeiro dia do 7º mês. E leram a lei do Senhor diante da praça que está diante da porta das águas. Era um espaço público. Desde o amanhecer, desde a alva, desde o alvorecer, desde o amanhecer, até o meio-dia. Se habilita para um culto de 6 horas? Pois é. Um culto de 6 horas até o meio-dia, perante homens, mulheres e crianças bem desenvolvidas, crianças crescidas, que tinham capacidade de entender quando ouvissem, e todos estavam atentos ao livro da lei. O versículo 3 diz assim. Aí no versículo 8º fala da continuidade. E leram no livro da lei de Deus, declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. Era algo novo em Israel. Pregação expositiva. É isso que eu faço. Pregação expositiva. Ler a palavra, identificar o texto e fazer a aplicação. É isto que eu faço todos os dias. Então, fizeram uma grandeza de aliança, trazendo a exposição dos textos, explicando tudo o que estava escrito. Agora, no versículo 9, diz que o Neemias, que era o Tirsata, ou um termo
medo-persa, ou dos medos, ou dos persas, para liderança natural, ou governador, governante. E o sacerdote Esdras, e o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é dia consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Meus queridos irmãos, quando Deus comunicou a sua palavra, quando Deus entregou a palavra, Deus queria que as pessoas estivessem atentas e, ao ouvir a palavra, fizesse uma análise, uma profunda introspecção para buscar o entendimento se estava vivendo de acordo com a palavra ou em desacordo com a palavra. Então, eles estavam agradecidos a Deus, porque tinha a liderança, o Neemias, o governante, e o Esdras, o celebrante, o sacerdote, que era também escriba. Ele mesmo produzia a escritura. E os levitas, que ensinavam ao povo, e todos agora disseram ao povo: este dia é consagrado ao vosso Senhor, ao vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. A palavra de Deus, uma palavra que tem poder de convencimento. Eles estavam em grandes dificuldades. Existiam problemas que persistiam desde os dias da divisão do reino. Tinha vários problemas. E a única solução era se aproximar de Deus pela fé, buscar o Senhor, buscar a orientação divina e servir a Deus com graça. O versículo, na continuação do versículo 9, diz que o povo estava diante de uma oportunidade nova, ouvindo a exposição da palavra. E eles ouviam e se lamentavam, mas não podiam fazer nada, porque Deus havia mostrado as saídas, havia consagrado aqueles homens. Portanto, não tinha nada que impedisse a operação do Senhor. Mas o povo chorava porque tinha deles com 30, 40 anos e nunca tinha participado de uma exposição da lei de Deus de uma forma tão clara.
Então eles estavam tristes, porque a palavra falava sobre os juízos, e muitos deles sabiam que o pai tinha entrado em juízo, que as mães tinham entrado em juízo, que os próprios irmãos tinham entrado em juízo. Ou seja, Deus havia requerido de muitos deles por causa do juízo. E o povo foi orientado. Diz aqui o final do versículo 9: este é o dia consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei, ouvindo as palavras de Deus. No versículo 10, diz que os sacerdotes, os ministros de Deus, orientavam o povo, dizendo: ide, comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado. Enviai porções, façam gestos fraternais com aqueles que estão desprevenidos. E eles fizeram. Tomaram o conselho. Enviai porções aos que não têm nada preparados para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram o povo se calar. Uma mensagem consoladora. Os levitas fizeram o povo se calar. Calai-vos, porque este dia é santo. Por isso, não vos entristeçais. Não é dia de tristeza. É no dia do Senhor. É um dia para o Senhor. É uma consagração para o Senhor. E o último versículo diz aqui: para nós. Então todo o povo se foi. Ora, recebeu a palavra, recebeu o alimento. Todo o povo se foi a comer e a beber e a enviar porções, a fazer grandes festas. O povo se dividia para facilitar a participação de todos. Olha esta redação maravilhosa do versículo 12. E todo o povo se foi a comer e a beber e a enviar porções e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. O Esdras, o Neemias e muitos outros foram instrumentos de Deus, cheios de graça, cheios de poder, tendo oportunidade de glorificar o Senhor
de uma forma maravilhosa. Que Deus nos ajude, que Deus nos ensine a produzir frutos dignos do reino do Senhor. Que Deus nos dê a sua direção e proteção. Meus queridos irmãos, nós vamos orar. Nós vamos pedir a graça do nosso Deus. Todos nós, cada um de nós, louvando e bendizendo o Senhor e intercedendo também por este memorial da oração. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos, meu Senhor, pela vida, pela salvação, pela tua bondade, pela tua graça, empenhados, ó Senhor, buscando a tua face, ó Deus, dá graça aos meus irmãos, dá graça aos teus servos, empenhados no bem-estar da tua igreja, faz maravilhas em cada vida. Abençoa, meu Senhor, os teus servos, ministros do Evangelho, na cidade, no interior, em todo lugar. Abençoa, meu Senhor, e guarda cada servo teu, operando maravilhas, dando graça constante, Senhor. Amado Pai, este memorial da oração abençoa cada vida, cada família, ó Deus, aos descendentes dos que já foram para a glória. Guarda cada família, dando, Senhor, aos teus filhos e filhas a graça de perseverar. Amado Pai, ouve a nossa petição, no maravilhoso nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.